Olá pessoal, mais uma semana começando. Eu desejo bons negócios, bom trabalho para todos. É uma semana um pouco mais, relativamente mais tranquila de indicadores do que foi na semana passada, mas ainda assim tem números importantes para serem divulgados. Eu vou começar aqui pela agenda doméstica. A gente já teve na manhã desta segunda-feira a divulgação do índice semanal de preços ao consumidor da FGV. E o IPCS encerrou o mês de agosto com uma variação negativa de 0,16%. Quatro dos oito grupos de produtos e serviços mapeados, monitorados pela FGV, apresentaram deflação no mês passado. Isso é importante, que mostra um comportamento relativamente benigno dos preços aqui no Brasil. Agora, é importante a gente destacar que um desses grupos, né, que apresentaram deflação no mês passado, que foi o grupo de habitação, que é onde está ali subscrito o custo de energia elétrica, por exemplo, vai ter aumento significativo em setembro, né? Então, a ANEEL, na semana passada, informou, de forma até surpreendente, a gente esperava a bandeira amarela, mas ela informou que o país deixará, né, a bandeira verde de tarifa de energia elétrica, que não tem cobrança adicional, para a bandeira vermelha fase 2. Então, é um acréscimo importante de preços de inflação, né, na nossa conta aqui. Salvo engano, a gente estimou um impacto de 0,19% do IPCA, só o ajuste de energia elétrica. Então, embora o mês de agosto tenha mostrado um comportamento muito bastante razoável, né, da inflação, com alguns indicadores apontando para deflação, inclusive, o mês de setembro deve reverter parte desses ganhos. No que diz respeito à atividade econômica, a gente tem um conjunto de indicadores mais interessante. A gente tem a divulgação do Produto Interno Bruto relativo ao segundo trimestre, e o desempenho recente da atividade econômica brasileira fez a análise econômica mudar pela primeira vez no ano a projeção de Produto Interno Bruto. A gente agora tem uma projeção de um crescimento de 2,5%, porque nós mudamos o crescimento do segundo trimestre. Então, a gente tinha um crescimento perto de 0,9%, agora a gente tem um crescimento de 1,2%, de novo, considerando a retomada, né, da indústria, a resiliência do setor de serviços. Isso fez a gente aumentar a nossa projeção do Produto Interno Bruto para o segundo trimestre e, consequentemente, para o ano como um todo. Bom, essa semana também vai ser marcada já pela divulgação da primeira das pesquisas mensais do IBGE. A PIMPF, a produção industrial brasileira, deve cair 1,3%, segundo as nossas projeções, depois de ter crescido 4,1% no mês de junho, uma retomada bastante interessante, depois que a gente viu uma queda significativa no mês de maio, em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, depois desse impulso aí de junho, a gente espera um recuo de 1,3% na margem para a produção industrial. Nada preocupante, de novo, um ajuste, né, depois de um crescimento de 4,1%, é natural alguma acomodação dos indicadores. A gente também tem, ao longo da semana, a divulgação do índice de gerente de compras industrial, o PMI, né, que é na sigla em inglês, o índice de gerente de compras na sigla em inglês, tanto para a indústria quanto para os serviços, tem rodado em níveis bastante interessantes, para dizer o mínimo aqui, acima de 54 pontos, por exemplo, que é um crescimento interessante. Sempre que o número fica acima de 50 pontos, ele indica expansão, né, sugere expansão da atividade econômica, e esse número tem ficado bem acima, né? 54 não parece muito, mas se nós considerarmos a série histórica do PMI, é um número bastante interessante. Então, esse PMI de agosto deve de novo ficar acima dos 50 pontos, sugerindo continuidade do crescimento da produção industrial brasileira. Agora, além desses indicadores de atividade, a gente deve ter a divulgação da balança comercial relativa ao mês de agosto. A gente puxou bem para baixo a projeção deste mês, agora está em 6,2 bilhões de dólares. E esse ajuste de agosto fez a gente puxar a projeção anual de um pouco mais de 90 bilhões para 87,3 bi. Então, um desempenho ainda muito interessante, né? Será, caso concretizado, esse superávit de 87 bilhões, de um pouco mais de 87 bilhões, ele ainda assim será o segundo maior resultado nominal de toda a série histórica disponível, mas bem abaixo daquilo que a gente havia projetado no começo do ano. Isso que as nossas projeções aqui ainda seguem acima da mediana, da média do mercado como um todo. E, por fim, o Tesouro Nacional vai publicar os dados das contas públicas brasileiras relativo ao mês de agosto. Isso a gente tem
um comportamento esperado de um déficit, desculpa, o resultado é relativo ao mês de julho, não de agosto. Agosto acabou de terminar, a gente ainda não tem esses dados. A gente espera por um déficit perto de 7 bilhões, 6,7 bilhões de reais. Esse é o resultado do governo central. A gente viu um déficit significativo, já divulgado pelo Banco Central. O Banco Central informou que o déficit do governo central estaria em torno de 8 bilhões, então a maior parte deste resultado ruim do mês de julho veio dos números dos estados e municípios que registraram um déficit forte no mês retrasado. Então, agora a gente vai conhecer de fato o comportamento do governo central, né, do governo federal, e isso é importante. Esses números eram para ter sido divulgados na semana passada, mas o Tesouro Nacional encontra-se de greve, então a gente espera conhecer esses dados nesta semana. Por fim, e sem mais delongas, que eu já falei de inflação aqui, a gente vai conhecer o IGPDI relativo ao mês de agosto. A gente espera uma variação de 0,19%, ainda refletindo um comportamento relativamente benigno dos preços brasileiros no mês passado. Em âmbito internacional, a gente tem a divulgação de uma bateria de resultados de PMI da China, da Europa, dos Estados Unidos. Da China já foi divulgado o PMI industrial abaixo da linha de 50 pontos, como eu disse anteriormente, né? Números abaixo de 50 sugerem contração da atividade, acima de 50, expansão. O número de produção industrial da China veio abaixo de 50 pontos, ligeiramente abaixo de 50 pontos, e aí cresce aquele movimento, né? O mercado tem prestado bastante atenção nos números da China para ver se, de fato, né, o crescimento será perto de 5%, de acordo com a meta do governo, ou se vai ser mais baixo do que isso. As últimas divulgações que vieram da China colocam em dúvida a capacidade da segunda maior economia do mundo de crescer perto de 5%. Então, esse PMI industrial, mais um alerta aí de que a economia chinesa esteja crescendo, mas num ritmo menos intenso do que o desejado pelo governo, pelo Banco Central local. Na Europa, a gente teve já a divulgação de alguns PMIs, são PMIs ainda relativos ao mês de agosto, evidentemente, mas que ainda mostram essa perda de dinâmica da atividade econômica europeia. Então, com destaque aqui para o PMI industrial da Alemanha, que subiu um pouquinho em relação à última divulgação, mas está em 42,4 pontos. É um nível historicamente muito baixo e que mostra para a gente que a economia da Europa está numa situação bastante delicada. Provavelmente o Banco Central Europeu retomará o ciclo de cortes de juros na próxima reunião, e isso tem impacto na cotação do euro, isso pode ter impacto para a balança comercial brasileira, entre outros reflexos. A gente, como eu disse, a gente vai ter PMI americano ao longo da semana, o mercado todo de olho para verificar, né, se de fato a economia americana está desacelerando como os números anteriores sugeriam, ou se há alguma retomada nessa reta final de 2024. Além dos indicadores de PMI, que dominarão a pauta da semana, tem indicador do mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? O payroll, a pesquisa JOLTS, relativa ao mês de julho, e a pesquisa ADP, né? Que é uma espécie de prévia do payroll. Olha só, naquela chamada segunda-feira sangrenta, em que o índice Nikkei, principal índice da Bolsa de Tóquio, caiu 12,4%. Isso acabou se propagando por toda a Ásia e depois pelo mundo todo. A principal explicação para essa queda significativa seria uma recessão norte-americana. Bem, segundo os últimos dados, o que a gente tem visto é um processo muito lento e muito discreto de desaceleração. Então, o payroll estará ali no radar dos investidores, dos bancos, consultorias, porque né, depois dessa reação desproporcional do mercado, de projetar uma recessão imediata dos Estados Unidos, os últimos números mostram que a economia americana, na verdade, está perdendo ritmo, e de forma muito gradual. Então, vamos ver se o payroll de agosto mostra para a gente a continuidade dessa perda de ritmo ou alguma acomodação ao longo dos últimos dias. É isso. Qualquer grande novidade ao longo da semana, eu volto aqui para informar vocês. Um abraço a todos e uma excelente semana.